sétimo ano, nós estamos de volta com as nossas aulas. Finalizaremos esse assunto de conjugação verbal que nós estamos vendo. Nós demos uma sequência, tá? Nós vimos toda a parte da estrutura do verbo. Aí nós entendemos o que é modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Vimos a diferença entre eles. Falei de forma bem geral a conjugação dos tempos verbais dentro do modo indicativo. E agora nós vamos estudar dentro do modo indicativo os três pretéritos. Então nós temos dentro do modo indicativo o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Lembrando rapidamente modo, maneira, tá? Como a situação ela é identificada, ela é expressa dentro de um contexto, de uma situação de comunicação. Então, fatos que são certos, acontecimentos que são reais, que acontecem com certeza, nós automaticamente empregamos o verbo no modo indicativo, tá? Então, são circunstâncias relacionadas a um fato que é certo. Choveu muito essa madrugada. Aí é um fato real, de certeza, tá bom? Quando nós temos construções assim, é bom que você chegue em casa mais cedo. Aqui nós temos a utilização do verbo no modo indicativo. É bom, mas é certeza? Não. De repente eu não consigo chegar em casa mais cedo. Então é uma possibilidade, é uma hipótese. Isso é muito bem retratado dentro do modo subjuntivo. E o modo imperativo é aquele em que a gente atribui uma ordem ou um pedido, tá? Venha para casa mais cedo. Então, esse verbo vir, venha, foi empregado de forma a fazer um pedido ou a dar uma ordem. Agora nós estamos basicamente aqui no modo indicativo, tá bom? Então, os fatos são certos, são indicações de acontecimentos reais, que aconteceram com certeza. Dentro desse modo indicativo, nós vamos trabalhar o pretérito perfeito, primeiramente, tá? Pretérito perfeito. Trata-se de um fato ocorrido e finalizado no passado. Observe o seguinte: a partir do momento que eu utilizei a palavra pretérito, eu já estou localizando essa ação em um passado, porque pretérito faz referência a passado. Esse pretérito, ele é perfeito, esse passado, ele é perfeito quando eu tenho um fato ocorrido lá no passado e esse fato passado, ele já foi finalizado, ele acabou, ele começou e finalizou lá no passado. Então, um exemplo bem claro aqui: eu já estudei. Qual é o fato? Qual é a ação retratada do verbo? Estudar. Essa ação de estudar, ela aconteceu no passado e ela foi finalizada no passado. Então, ação acabada, passado concluído, pretérito perfeito. O pretérito imperfeito, ele traz para nós a ideia de continuidade, daquilo que é durativo, tá? Daquilo que é um hábito. Nesse tipo de frase, a criança brincava no parque. Qual é a ação retratada? Aqui nós temos o verbo brincar. A ação de brincar é uma ideia de continuidade. Ela não foi limitada lá no tempo passado, porque é um hábito que a criança desenvolvia. Então ela brincava no parque ontem, antes de ontem, há um mês. Então era um hábito que foi dando continuidade. Isso é um pretérito imperfeito. Essa mesma frase aqui, se eu fosse localizar no pretérito perfeito, como que você iria conjugar o verbo brincar no pretérito perfeito? Você iria colocar como uma ação concluída. Então nós teríamos que dizer assim: a criança brincou no parque. Pronto, brincou, acabou, ação finalizada, não brincou mais. Isso é pretérito perfeito. Mas quando eu digo que a criança brincava, era uma rotina, era um hábito, não foi finalizada lá no tempo passado.
Essa mesma oração que eu fiz aqui, eu já estudei, ela pode ser dita de maneira rotineira, habitual, tá bom? Eu posso usar esse verbo no pretérito imperfeito. E aí eu vou dizer, eu estudava constantemente. A ação de estudar não foi concluída, não foi finalizada. Era um hábito desenvolvido por mim. Então, o sentido do verbo, tá, é que traz para nós essa classificação de pretérito perfeito e de pretérito imperfeito. Esses dois tempos pretéritos, eles são utilizados por nós com maior frequência. Tem o outro pretérito, que é o pretérito mais que perfeito. Nós fazemos uso dele, mas não dessa forma como eu vou ler para vocês aqui. Ele já saíra quando sua mãe chegou. Vocês já ouviram alguém dizer saíra, vendera, partira, brincara, chegara? Acredito que não. Por quê? Nós fazemos uso do pretérito mais que perfeito na sua forma composta. Observa como você sabe utilizar isso aqui, ó. Ele já tinha saído quando sua mãe chegou. Nós dizemos isso. Tinha saído, tinha chegado, tinha ouvido, tinha visto, tinha comprado. Essa é a forma composta do verbo. Sair, a comprar, a vender, nós não utilizamos. Mas nós utilizamos o pretérito mais que perfeito através de dois verbos. Então, quando eu digo aqui, ó, ele já tinha saído, todo mundo entendeu que é uma ação passada referente a outra ação passada. Olha só, a mãe chegou. Acontece que quando a mãe chegou, ele já tinha saído. Então, é uma ação que aconteceu no passado, anterior a outro fato passado. Bom, é a mesma coisa quando você precisa usar esse tipo de construção em alguma situação de comunicação. E você marca um encontro com alguém lá no cinema, tá? E aí você está ali naquela situação de comunicação e você chega lá e diz assim: nossa, quando eu cheguei o filme já tinha começado. E aí? Qual é a situação que nós temos ali? Você perdeu o começo do filme, porque no passado, de outro passado, aquela ação já havia acontecido. Você chegou, que é passado, e o filme já tinha começado num outro passado, mais distante. Isso é pretérito mais que perfeito. Então isso tudo está relacionado com a comunicação, a intenção, ao fato que está sendo tratado. Então eu não preciso saber apenas a classificação. Eu tenho que saber que cada classificação tem um significado, tem um sentido. E é esse sentido que nos importa, porque é isso que nós fazemos quando nós construímos frases, conversando, escrevendo, transmitindo um entendimento, uma informação, uma intenção comunicativa, tá? Então hoje nós vimos pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Nós estamos fechando os tempos do modo indicativo. Nós ainda teremos outra aula finalizando esse aspecto da conjugação verbal. Até a próxima aula.